Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Odair Silva e quero te convidar a aprender um pouco sobre química na criação. E vamos falar de química através de uma perspectiva bíblica, apontando sempre para um design inteligente. Então, vamos começar com esta pergunta. Você sabe o que é química? Química é o estudo das propriedades, composição e comportamentos da matéria. Provavelmente haja outras definições que poderíamos usar, mas essa definição se encaixa melhor para os nossos propósitos aqui. Então, o que é exatamente a matéria? A matéria é o material do qual todo o universo é feito. Então, quando estudamos química, estamos estudando a composição, propriedades e comportamentos de tudo no universo. Quando olhamos para a criação de Deus, percebemos que tudo o que está ao nosso redor, o ar que respiramos, a água que bebemos, as plantas, os animais, uma cadeira, um livro, seu celular e até mesmo nossos corpos são feitos de elementos químicos, organizados com muita precisão. Essa organização só pode refletir um design inteligente de um Deus criador. Bom, em outras palavras, matéria é qualquer coisa que você pode tocar, ver, medir ou sentir. Agora, presta atenção aqui comigo. Toda essa matéria que existe é composta por partículas minúsculas, bem pequenas, que chamamos de átomos e moléculas. Elas se organizam de diferentes formas para formar todas as substâncias ao nosso redor, com características únicas. Vamos falar sobre algumas dessas características? Uma característica da matéria é que ela ocupa o espaço. Ela tem massa e é composta por átomos, partículas que são fundamentais e invisíveis a olho nu, mas que se combinam para formar as moléculas. A matéria tem massa. Se eu pegar, por exemplo, essa xícara, eu posso observar que ela ocupa um espaço, ela tem massa, pois ela pode ser pesada em gramas ou quilogramas, e ela contém átomos, que eu não posso ver a olho nu, nem com a lupa, e esses átomos eles se agrupam e ele forma tudo que existe no universo. Até essa caneca. Então, deixa eu te contar um segredo. Eu creio que tudo isso veio de um grande Deus criador, que fez todo o universo visível e invisível. E você, também crê nessa grande verdade? Bom, pensa comigo. Se estamos falando do universo, isso nos leva a um Criador. Então precisamos voltar onde tudo começou, do princípio da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e é interessante notar que a Bíblia menciona especificamente a terra, destacando-a em meio a toda a vastidão do universo. Isso revela o valor especial que Deus atribuiu ao nosso planeta. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos lembra que tudo o que existe, toda a matéria, foi criada por Deus, e nada aconteceu por acaso. A terra é obra-prima do Criador, projetada com propósito e ordem para sustentar a vida. Antes que houvessem luz e formas, ou habitantes. Mas qual matéria existia antes de Deus criar a Terra? Você já pensou nisso? Vamos ver o que a palavra diz. A Bíblia nos conta que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis 1, versículo 2. Esse detalhe é fascinante, pois a água já estava presente no início da criação. E a água, ela é uma substância tão comum no nosso dia a dia e possui propriedades físicas e químicas que revelam a sabedoria e o cuidado divino. A água é uma das substâncias mais extraordinárias da criação. Embora seja simples em sua composição, H2O, sua importância para a vida é inestimável. Um fato muito interessante sobre a água é que ela possui comportamentos que podemos chamar de anomalias. Esses comportamentos, eles desafiam as previsões da física e da química e a tornam uma substância única. A água possui 3 estados físicos distintos: o sólido, o líquido e o gasoso. Há também um 4º estado físico da matéria, o qual chamamos de plasma, o qual, por enquanto, não vamos falar dele. Agora, deixa eu te contar alguns fatos curiosos sobre a água. Você sabia que a água é menos densa no estado sólido do que quando está no estado líquido? Por isso o gelo flutua quando você o põe em um copo com água. Ou quando observamos os icebergs, eles estão flutuando, por cima da água. Outro fator interessante, você pode observar que a água ela aumenta de tamanho na fase sólida. Ao contrário da maioria das outras substâncias,
E isso é incrível. Por isso você não pode pegar 1 litro totalmente cheio de água, tampar e pôr para gelar, pois irá expandir tanto que pode até explodir. Então, como falamos há pouco, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas vem cá, você sabe o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos que se ligam quimicamente, formando a menor unidade de uma substância que mantém suas propriedades químicas. Essa combinação perfeita, por exemplo, permite que a água seja um solvente universal, essencial para os processos químicos no nosso corpo e na natureza. Vou te explicar melhor. Solvente é um componente químico que pode dissolver outra substância, que damos o nome de soluto. Um bom exemplo é quando você lava as mãos para retirar a sujeira. Aquilo que dissolve outras coisas, damos o nome de solvente. E o que é dissolvido, damos o nome de soluto. Outro exemplo, muito simples, quando você mistura o sal na água e ele é dissolvido. A água é o solvente e o sal, que é dissolvido, chamamos de soluto. Agora, lembra que aprendemos que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Sabia que o hidrogênio é o elemento mais simples e abundante do universo? Ele é o elemento fundamental na formação das estrelas e de outras substâncias químicas. A presença do hidrogênio na água nos lembra que mesmo as estruturas mais simples têm um propósito divino na criação. Estrelas do céu até as menores partículas da matéria, tudo segue leis perfeitas, estabelecidas pelo Criador. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Colossenses 1, versículo 17, você vai ver que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Este versículo destaca a soberania e o controle de Deus sobre toda a criação, afirmando que Ele não apenas criou todas as coisas e as mantém em harmonia, funcionando muito bem. Isso se alinha com a ideia de que as leis da natureza, como as propriedades da água, por exemplo, que aprendemos aqui, refletem a ordem e o propósito divino. E assim, terminamos o nosso primeiro episódio sobre Química na Criação. Espero que tenha gostado e tenha conseguido ver a mão do Criador em cada detalhe da matéria e da química. No próximo episódio, vamos explorar mais sobre as leis que regem as transformações da matéria e como elas refletem a ordem divina. Se gostou, compartilhe com alguém e nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe. Um forte abraço.